Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso de Iniciação Política da Elecamp. O meu nome é Jéssica de Freitas, eu sou mestranda em Ciência Política pela Unicamp e hoje conversarei com vocês um pouco sobre a participação popular e políticas públicas. E tentaremos entender por que a participação e a diversidade de vozes na política é tão importante. Muita gente diz que participar da política é importante. E é verdade, faz parte do exercício da nossa cidadania. Mas quando a gente ouve só notícias negativas sobre política dos nossos parentes, dos nossos amigos, ou vendo na televisão ou nas redes sociais, fica difícil de acreditar que nós precisamos fazer parte disso, não é? Mas vamos começar com um exemplo bem próximo do nosso dia a dia para entendermos a importância da participação. Digamos que todos e todas nós aqui do curso de iniciação decidimos que vamos assistir um filme juntos. Como nós vamos decidir qual filme vamos assistir? Uma pessoa pode, de repente, expressar a sua opinião e dizer: professora, eu gostaria muito de ver um filme de romance. Ou, de repente, essa mesma pessoa poderia dizer: professora, eu gostaria muito de ver Crepúsculo. Se só essa pessoa opina, se só essa pessoa participa, provavelmente acabaríamos assistindo esse único filme, porque é a nossa única opção. Certo? Mas nós somos uma turma diversa, com várias pessoas e que provavelmente têm opiniões muito diferentes. Então, o mais provável é que uma outra pessoa apareça e diga: professora, eu não gosto de filme de vampiro. Eu quero ver Velozes e Furiosos 15. Agora nós temos duas opções de filme para ver, o que é ótimo, porque significa que nós ouvimos mais pessoas e temos mais vozes expressando a sua opinião, certo? A partir daí, precisamos encontrar alguma maneira de decidir qual filme assistiremos. E lembrando que essa é uma decisão muito importante, pois afetará a todos e todas da turma. Pois afinal, quando o filme for escolhido, todos nós assistiremos o mesmo filme. Você pode participar do processo de escolha do filme, por exemplo, dando suas opiniões e seus argumentos, e também ouvindo as opiniões e argumentos de outros colegas. E a partir daí, nós podemos ir debatendo todas essas opiniões, todos esses argumentos, todos os melhores motivos para cada um dos filmes, e no final podemos alcançar a melhor decisão para todos nós. Pode ser, inclusive, que no final nós não assistamos nem Crepúsculo, nem Velozes e Furiosos, porque uma pessoa pode chegar com uma terceira opção que agrade muito mais a todos nós. Pode ser que no final da nossa conversa, tantas vozes tenham sido ouvidas e tantas pessoas tenham expressado suas preferências que nós precisaremos criar uma programação com 15 filmes para serem assistidos ao longo dos dias. E tudo bem, essa pode ser uma opção. Mas digamos que eu sou uma pessoa que não quer assistir nem Crepúsculo, nem Velozes e Furiosos. Digamos que eu preferiria, por exemplo, assistir Frozen. Pode ser, inclusive, que boa parte da turma também preferiria assistir Frozen. Mas se eu não disser a minha opinião, se eu não expressar a minha voz, ou se por outro lado os meus colegas não ouvirem a minha opinião e não levá-la em consideração, essa opção nunca vai existir para nós. Ou porque eu não disse nada, ou porque as minhas preferências não foram consideradas, e aí o Frozen nunca será assistido. Isso tudo pode parecer muito distante do mundo da política, não é? Mas não está não. Quando falamos de política, estamos falando de decidir sobre o que é melhor para nós. Estamos falando sobre o que nós queremos para nós enquanto um grupo de pessoas em uma sociedade. Nós até podemos deixar que uma única pessoa tome as decisões pela gente. Mas e se essa pessoa não for legal? E se essa pessoa quiser escolher um filme que só ela quer e mais ninguém? As decisões políticas afetam todos nós, e por isso nós precisamos nos fazer ser ouvidos. Nós precisamos colocar as nossas preferências e os nossos argumentos para que essas decisões nos contemplem também. Nós podemos chamar isso de participação, ou seja, participar dos debates e das decisões políticas em nosso país ou ao nosso redor. Isso vale tanto para escolhermos o filme que vamos assistir em um grupo, quanto para qual música tocará em uma festa ou qual sobremesa comeremos no jantar. Mas também serve para decisões que afetam um número gigantesco de pessoas, como, por exemplo, qual parte do orçamento do país direcionaremos para a educação, ou para a saúde, por exemplo. Ou ainda, qual política pública vamos adotar para salvar a Amazônia? Ou como faremos para que a água e o esgoto cheguem a todas as nossas casas? Entre outras decisões muito importantes. A participação política tem a ver com tudo isso. Ok, agora entendemos que participar politicamente é importante. Mas como podemos fazer isso para além do voto? O voto, é claro, é uma forma essencial de participação política, mas não é e não deve ser a única forma de participar.
Existem diversas outras maneiras de participar da política entre uma eleição e outra. Você pode, por exemplo, conhecer um pouco mais sobre os conselhos temáticos da sua cidade e participar de algum deles, como, por exemplo, o Conselho da Saúde, da Educação ou do Meio Ambiente. Você também pode procurar as reuniões do orçamento participativo da sua cidade para propor que as necessidades coletivas da sua região ou do seu bairro sejam de fato incrementadas e passem a fazer parte do orçamento municipal da sua cidade. Mas afinal, o que é o orçamento participativo? O orçamento participativo é um mecanismo governamental da democracia que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos, ou seja, para onde e como vamos utilizar o dinheiro da nossa cidade. Os resultados geralmente costumam ser obras de infraestrutura, de saneamento básico ou serviços para todas as regiões da cidade. Caso não exista um orçamento participativo na sua cidade, uma opção seria ir até a Câmara dos Vereadores e sugerir a sua criação. Você também pode acompanhar as audiências públicas da sua cidade, seja para a discussão do orçamento público, seja para a definição do planejamento urbano municipal, para licenças ambientais ou tantas outras questões relevantes. Ou ainda, você pode ficar de olho nos portais de transparência da Prefeitura, da Câmara dos Vereadores ou das autarquias municipais, tanto para ficar de olho nos gastos e receitas que estão ali, como também para verificar se as informações ali estão de acordo com as leis de acesso à informação. Existem também diversas redes articuladas de mobilização local das quais você pode participar, com cidadãos ativos no controle social. Você poderia engajar-se em coletivos ou movimentos sociais com os quais você se identifique, e assim provocar diversas melhorias na sua cidade. Existem também as associações de bairro, como por exemplo os conselhos de segurança, em que diversos moradores de uma comunidade se juntam para pensar a segurança na sua comunidade, entre outros assuntos. Ou você poderia participar de um grêmio na sua escola, por exemplo, em que os colegas se juntam para pensar em diversas possíveis melhorias para suas escolas. Enfim, existem diversas opções. E ainda, se não existir nenhuma associação ou movimento social do qual você já se identifique, você sempre pode criar uma nova. Provocar ações ativistas, sejam elas vinculadas ou não a movimentos sociais, é sempre uma ótima opção de buscar maior participação nas decisões públicas e na construção daquilo que é coletivo. E não se esqueça ainda de uma coisa muito importante: levar a educação política para a sociedade e participar de atividades como essa, como o curso de iniciação política da Elecamp, e espalhar essas informações para o máximo de pessoas que você puder. Você pode ainda procurar outras iniciativas, como, por exemplo, a Escola da Cidadania Criativa do Instituto Terroir, o Pé na Escola, o Fast Food da Política ou participar do Parlamento Jovem, por exemplo, uma iniciativa incrível da Escola do Legislativo de Campinas para levar educação política para jovens como vocês, para que vocês possam ver de dentro como funciona a vida de um vereador e como é a formulação de políticas públicas. Escolha como quiser, o importante é participar. Agora que entendemos a importância da participação política e também descobrimos diversas maneiras de participar sem ser apenas pelo voto, precisamos entender qual é a diferença entre algumas políticas públicas que podem ser implementadas muito rapidamente e aquelas outras que demoram bastante tempo para serem implementadas, porque dessa forma nós podemos cobrar corretamente os nossos representantes para essas mudanças. Para responder essa pergunta, precisamos primeiro pensar na diferença entre o que nós chamamos de políticas de Estado e políticas de governo. Mas primeiro precisamos diferenciar então o Estado de governo, não é? O Estado, quando ele aparece com E maiúsculo, é o conjunto de instituições políticas dos três poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Juntos, eles devem representar, organizar e atender o povo. E para fazer isso, devem elaborar, aplicar e fiscalizar políticas públicas que sejam boas para toda a população. Os servidores públicos são os responsáveis pelo cumprimento dessas funções e a gente as vê em todos os lugares, seja na educação, na saúde ou nos transportes. Lembrando que o Estado com o E minúsculo significa a divisão territorial do nosso governo, ou seja, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Amazonas, o Estado do Paraná e etc. Agora, quando falamos em governo, o que queremos dizer? Quando imaginamos um governo, precisamos pensar em um grupo político que foi eleito para fazer a administração do município, do estado ou do país durante um período de tempo, geralmente de 4 anos, um período que acaba, diferentemente do Estado. O Estado com E maiúsculo é permanente, ele não acaba a cada eleição e ele deve sempre servir a população, enquanto que o governo tem o poder durante um tempo e tem planos de ação que servem para certos grupos durante esse tempo, mas ele se renova.
Todas essas ações e essas mudanças para a população são o que nós chamamos de políticas públicas, e elas podem ser políticas públicas de Estado ou políticas públicas de governo. E isso tem diferença. As políticas de governo são as políticas que aparecem nas agendas governamentais, aquelas que são trazidas pelos grupos eleitos. E apesar de serem também escolhas bastante complexas, o caminho para a definição dessas políticas é mais curto e mais simples. Porque a escolha, na verdade, é entre quais políticas devem ser formuladas e aplicadas e quais devem ser deixadas de lado para aquele momento. Agora, já as políticas de Estado envolvem vários passos e passam por diversas discussões, estudos técnicos, orçamentários, entre várias outras coisas, o que pode levar meses ou até mesmo anos. Por isso, quando alguém disser que está seguindo políticas de Estado, devemos parar para pensar em todo o processo para ela ser criada e como ela impacta o nosso país. Então, o que podemos concluir dessa aula? Para além da agenda de governo e da vontade política, não é possível compreender a democracia sem pensar a opinião pública e sem entender a força que ela tem para as decisões políticas. A opinião pública é resultado da ação das mídias, mas também da vivência de cada pessoa e da interação entre os cidadãos. Assim, nós até podemos transferir o nosso poder de decisão para os representantes eleitos, mas é apenas com a participação popular e com a organização coletiva que as pautas de interesse dos mais diversos grupos da sociedade poderão ser ouvidas e aprovadas, o que significa que a participação política é a chave para a criação de políticas públicas que sejam inclusivas e efetivas. Muito obrigada por terem participado com a gente de mais uma aula do curso de Iniciação Política da Escola do Legislativo de Campinas. Nós, do Projeto de Extensão e Educação Política da Unicamp, estamos muito felizes por ter compartilhado essa jornada com vocês. Esperamos que tenham tido um ótimo proveito de todas as aulas até aqui e que continuem aproveitando até o final do curso. Até já!